Além da biblioteca do MobCloud ser extremamente flexível, ela é disponível para você poder fazer as alterações do jeito que você quiser, sem depender de um programador ou do nosso suporte. Basta você fazer o seu login e fazer as alterações, como eu vou te mostrar por aqui. Então eu fiz o login aqui no MobCloud, vou pegar esse serviço aqui de exemplo, onde eu já tenho alguns balcões, alguns móveis inferiores que eu configurei aqui nesse projeto. Eu vou pegar um novo, um balcão de 2 portas, vou dar um clique nele e vou começar a fazer aqui algumas configurações. Primeira coisa, no fundo, eu venho aqui em Preferências, Avançadas, e eu vejo que esse balcão está sem fundo. Eu clico aqui e coloco Montagem do fundo, posso fazer ele rasgado, por exemplo, com uma ranhura, onde ele vai ser acoplado dessa forma no meu móvel. Eu posso fazer ele rebaixado, onde ele vai ser acoplado assim, com um rebaixo feito em cada lateral. Posso mexer nas travessas, por exemplo, essa travessa aqui ela está na vertical na parte de trás. Se eu vier aqui nas configurações avançadas em travessas, posso mudar a orientação da travessa traseira, por exemplo. Ao invés de vertical, eu faço ela horizontal. E veja que a hora que eu mudo o fundo, ela também respeita essa orientação, Se eu quiser fazer ela para frente do fundo, eu venho aqui em montagem da travessa traseira em relação ao fundo, e coloco na frente. Então ela não vai ser feita até o final do módulo, e vai ficar aqui passando, ou seja, à frente do fundo. Outra coisa que eu posso mexer, veja a base do meu módulo, que ela está entre as laterais. E eu não quero produzir dessa forma. Então eu venho aqui em montagem da caixa, e escolho montagem da base, eu não quero entre as laterais, por dentro, eu quero por baixo das laterais, ou seja, passando. Então a minha base já vai ficar dessa forma, passando pelas laterais, de acordo com a construção que eu quero. Outra coisa importante, eu posso mexer nas folgas das frentes. Então eu venho em Preferências Avançadas, folga das frentes. O espaçamento das portas está com 3 milímetros. Eu posso deixar com 5 milímetros, por exemplo. A distância entre as portas já vai aumentar. Se eu quiser voltar do jeito que estava, ou se eu quiser deixar com 2 milímetros, eu clico aqui e a distância entre as portas vai respeitar o que eu configurei. Também posso mexer em partes internas do módulo. Por exemplo, essa prateleira, ela está com um recuo grande. Eu posso diminuir esse recuo da prateleira de acordo com a minha necessidade. Então eu clico aqui em Prateleiras e mexo no recuo da prateleira. Eu quero deixar apenas 10 milímetros. Então ao invés de 70 que estava antes, ele vai ficar apenas 10 recuado da lateral. Outra coisa que eu posso mexer são os dispositivos de montagem. Por exemplo, se eu não quiser montar a minha prateleira com essas cantoneiras cadeirinha, eu venho aqui em Dispositivos de montagem prateleiras, e escolho aqui parafuso, por exemplo. Então ele vai fazer o furo de parafuso por fora para a montagem da minha prateleira. E aqui na base e nas travessas eu também posso mudar o meu dispositivo de montagem. Aqui no corpo dos balcões, se eu colocar parafuso e cavilha, por exemplo, ele vai fazer a montagem agora com os dispositivos que eu selecionei. Vamos agora dar uma olhada nas configurações que a gente pode fazer em gavetas. Vou pegar aqui o módulo de gavetas iguais. A primeira coisa bacana que a gente tem é que eu não preciso seguir o número pré-determinado dessas gavetas. No caso, esse módulo veio com 4. Mas se eu vier aqui em Preferências e definir o número de gavetas com 3, ele vai adequar a construção das gavetas para mim. Outra coisa, eu posso mudar a altura do corpo das gavetas. Então se eu vier aqui em Preferências Avançadas, Gavetas, e não deixar a altura do corpo em automático, e sim com 100 milímetros, por exemplo, as gavetas ainda assim vão ficar com as frentes cobrindo o total do módulo e o corpo um pouco menor, de acordo com a minha necessidade. Outra coisa importante que é o desconto da contrafrente e do contrafundo, que é esse recuo que existe entre a contrafrente e o contrafundo da gaveta. Eu posso deixar ele com 0 milímetros. Dessa forma, as gavetas vão ser feitas de forma rente. Ou eu posso aumentar ainda o recuo, deixando com 8 milímetros, por exemplo, para que ele fique ainda mais baixo. Também posso mexer na folga entre as frentes das gavetas. Se eu vier aqui em folga das frentes e colocar aqui espaçamento entre as frentes de 5 milímetros, a gente pode perceber que já vai ficar mais afastado. Vou salvar as minhas configurações para que elas se apliquem nos módulos seguintes. Então é dessa forma que você tem flexibilidade total sobre o que você configura na sua biblioteca, bastando ter acesso ao MobCloud
para fazer todas essas alterações, sem precisar de suporte, sem precisar de nenhum apoio. Você mesmo é dono do seu método construtivo.